Essa aqui é a questão 4.16, lá do livro do Nilson, da 10ª edição, e ela fala o seguinte: use o método das tensões de nó para determinar a potência total dissipada no circuito da figura abaixo. Então essa aqui, se a gente olhar para essa figura, pensando em termos de tensão de nó, para mim um circuito que eu talvez não aplicaria direto essa técnica, certo? Mas porém, como é um comando da questão fazer dessa forma, então a gente tem que referenciar aqui algum ponto como sendo o nosso ponto de referência, o nosso potencial de referência, nosso neutro. Então qualquer ponto aqui, por exemplo, esse ponto aqui, esse ponto e esse ponto, eu posso referenciar como sendo a minha referência e a partir desse ponto eu referenciar outros nós, que vão ser os nossos nós de guia, né? E aí analisar as correntes que entram em cada um desses nós. Bom, eu vou pegar esse nó aqui, como sendo a minha referência, certo? Vocês podem pegar qualquer um desses nós aqui, e os nós restantes aqui, desses 4 que estão aqui, já utilizei um, então eu vou chamar esse nó de nó 1, esse nó de nó 2 e esse nó aqui de nó 3, certo? E agora, uma vez que eu sei que a referência aqui para mim ela é esse ponto, então eu tenho, né, que a minha tensão V1 ela é entre esse ponto e esse ponto, certo? Já que esse cara aqui para mim ele é igual a zero e aqui eu tenho potencial V1, então meu V1 é a tensão sobre o resistor de 25 ohms aqui. O meu V2, se eu conseguir enxergar, ele é a tensão sobre esse ponto 2 e a minha referência, então engloba esses dois resistores de 40 ohms aqui, certo? Então meu V2 está aqui na diagonal. E o meu V3, ele é a tensão desse ponto, né, a diferença de potencial desse ponto a esse aqui, e aqui eu chamo de V3. Então agora tendo esses valores como referência, a gente pode montar nossas equações para os nossos nós, tudo bem? Então vou começar aqui. A gente vai ter o seguinte: para o nó 1, naquele meu nó 1 que eu tenho aqui nesse canto da esquerda, eu vou analisar as correntes que entram, na verdade eu vou analisar as correntes que saem desse nó. Vou fazer diferente agora. Então as correntes que saem desse nó, nossa referência é sempre que vai de um para outro nó adjacente. Bom, nesse nosso caso aqui, a corrente que sai para a esquerda aqui, então, se ela sai, ela tem que sair do nó 1 e ir para a minha fonte de 40 volts. Então, quando eu aplico nessa minha malha aqui, a minha lei de Kirchhoff, de tensões, para eu descobrir quanto vale a corrente que passa por esse resistor de 12 ohms, ela tem que ser a DDP entre esse ponto menos a DDP nesse ponto aqui, sobre 12. Então, para esse caso aqui, a corrente que sai desse nó, ela é para a gente V1 menos, meu menos 40 volts, então menos com menos vira mais 40, sobre a minha tensão, a minha resistência de 12 ohms, certo? Agora olhando para baixo aqui, eu tenho a corrente que sai do nó 1 e vai para a minha referência, que é o meu ponto de menor potencial, e essa corrente passa pelo resistor de 25 ohms. Então a minha corrente aqui vai ser a minha tensão pela resistência de 25 ohms. Então vai ser a minha tensão V1, que eu não sei quem é, eu vou ter que descobrir, sobre o 25 ohms, beleza? Bom, para a direita aqui, se eu analisar a minha malha, eu tenho esse potencial aqui e esse potencial aqui, que é esse potencial desse ponto até a minha referência, e eu tenho um resistor aqui no meio do caminho. Então a corrente que passa por aqui é a diferença de potencial desse ponto com esse ponto. Então vai ser V1 aqui, menos mais V2, então vai ser menos V2 sobre minha resistência, que é 20 ohms. E por fim, saindo aqui do nó 1 para cima, eu tenho uma corrente fixa, né, de valor de 5 amperes, então aqui é mais 5 amperes, e isso aqui tudo para a gente é igual a zero. Então aqui eu tenho uma equação. Se a gente quiser aqui, deixa eu pegar a minha calculadora, que eu não peguei, a gente pode deixar ela no formato um pouco mais amigável de se trabalhar. Então, deixa
deixa eu só pegar aqui, a gente tem que achar então um valor para ela que um valor do denominador comum aqui para essa minha equação. Bom, aqui para a gente, de 20, 25 e 12, deixa eu fazer aqui, 12, 25 e 20, a gente vai ter o 2, vai ser 6, aqui não faz nada, aqui vai para 10, 2 de novo, 3, 25 e 10, 3, 25, opa, fiz errado, aqui é 5, isso, deixa eu apagar aqui. Que é 5, aí vem 3, 25, 5, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 1, 1. Então eu vou ter 4, 4 vezes 3, 12, 25, vai ser 25 vezes 12, que vai ser igual a 300 para a gente. Então aqui a gente vai ter, vou fazer aqui do lado. Então eu vou ter 300, então vai ser 300 dividido por 12, vai dar 25. Então eu vou ter 25 V1 vezes 40, vai ser 1000. 300 por 25 vai dar 12, então vai ser mais 12 V1. Ficando ruim a letra sempre, está ficando chegando no final da mesinha aqui, no meu espaço de trabalho. Aqui vai ser mais 15 V1 menos V2, que é 300 por 20. E aí, 5 vezes 300, né, vai dar 1.500. Mais 1.500. Agora, reorganizando aqui os termos, eu vou ter 25V1 mais 12V1 mais 15V1. Então, ficou 52V1 menos 15V2. E é isso aqui tudo. Se eu quiser jogar do outro lado já, vai ficar 1.000 mais 1.500, 2.500. Então, para o outro lado fica menos 2.500. Então, essa é a minha equação aqui, eu chamo de equação 1 para a gente. Para o nó 2, eu vou ter o seguinte. Para esse meu nó 2 aqui, eu tenho corrente saindo para a direita, corrente saindo para a esquerda, para a direita, para baixo e para cima. Então, olhando de novo, todas as correntes saindo desse nó, eu vou ter corrente que sai para o 20 ohms aqui, seguindo a mesma lógica que a gente fez aqui anteriormente, vai ser V2 menos V1 sobre 20, certo? Eu tenho agora uma corrente que ela, cadê aqui? Ela está entrando aqui por cima, certo? Então, se ela está entrando pela parte de cima aqui para a gente, ela é uma corrente que vai ser valor negativo, certo? Então, ela vai ser menos 5 amperes. Eu tenho uma corrente aqui que ela está 7,5 amperes, que ela está entrando também aqui no meu nó 2, então vai ser menos 7,5. E essa corrente que passa por aqui, a gente poderia diretamente falar que era V2 sobre 40, mas não é. É a corrente, é a diferente potencial de V2 com V3 está aqui embaixo. Então vai ser mais V2 menos V3, que vai ser mais menos o polo positivo de V3 sobre o meu 40 ohms aqui, e isso aqui tudo para a gente igual a zero. Bom, aqui para a gente está muito claro que o mínimo aqui entre esses dois denominadores é 40. Então vou fazer o seguinte, vou colocar aqui todo mundo igual a zero, aqui é 40, aqui é 40. Então 40 por 20 vai dar 2, então eu vou ter aqui 2V2 menos 2V1, 40 divide por 1, 40 vezes 5 para a gente vai dar menos 200, porque é menos 5, certo?
40 vezes 7,5, que dá 300, então dá menos 300 aqui, e aqui vai dar mais V2 menos V3 igual a zero. Então essa equação aqui, quando eu reorganizo ela, eu vou ter menos 2V1, certo? O meu V2 vai ser 2V2 mais V2, então vai ser mais 3V2. E aí, por fim, eu vou ter, deixa eu eliminar aqui, vou ter o menos V3. Isso aqui igual a menos 300 menos 200 dá menos 500. Passo para o outro lado, fica 500. Isso aqui eu vou chamar de equação 2 para a gente. E aí, por fim, no meu nó 3, aqui, é só eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se a gravação está sendo gravada aqui. No nó 3, eu vou ter aqui embaixo uma corrente que sai do 3 para a minha referência, uma corrente que sai para a direita e sobe aqui o 7,5, uma corrente que passa pelo 40 ohms aqui. Então, a minha corrente que vai para o 40 ohms da esquerda, aqui no caso, vai ser propriamente o V3 sobre 40, LDP sobre esse camarada aqui. A corrente que sobe aqui, da mesma forma que a gente fez anteriormente, vai ser o V3 menos V2 sobre 40 ohms. E a corrente que sai aqui para mim, ela já sai, né, fixa 7,5, então vai ser 7,5 igual a zero. Isso aqui, quando a gente coloca numa base comum, né, vai dar 2V3, deixa eu botar na ordem correta já de uma vez, depois montar o sistema. Eu vou ter aqui menos V2, mais 2V3, e aí 7,5 vezes 40 vai dar 300 positivo, jogo para o outro lado, fica negativo, vai ser a minha equação 3. Beleza? Bom, então aqui eu vou ter um sistema com as minhas 3 equações. Se eu fizer esse meu sistema aqui com a minha equação 1, com a minha equação 2 e com a minha equação 3, e resolver esse meu sistema, e eu vou resolver aqui na minha calculadora, eu vou ter o seguinte, deixa eu vir para cá agora, equações simultâneas, são 3 incógnitas, né, V1, V2 e V3. Deixa eu destacar aqui, fica mais fácil para eu poder achar os valores, não colocar valor errado para resolver o sistema. São essas 3 equações aqui, então equação 1, equação 2 e equação 3. E aí, passei sem querer o slide. E aí vamos lá. Uma equação é 52, menos 15, o V3 ali é 0, então vai ser 0, e menos 2.500. Na segunda equação é menos 2V1, 3V2 e menos 1V3, o termo independente é 500. E aí, na equação 3, o V1 é 0, o V2 é menos 1, e o V3 ele é 2V3, e o termo independente ele é menos 300. Quando eu resolvo isso aqui, dá para a gente exatamente que o V1 ele é igual a menos 10 volts, certo? O valor de V2 ele é 132 volts, e aí o meu V3, vamos ver aqui, menos 84 volts, certo? Bom, antes de fazer qualquer coisa aqui, ele quer saber o quê? Qual que é a tensão, qual que é a potência total dissipada no circuito. Então, para eu saber essa potência total dissipada, eu tenho que saber o quê? Deixa eu destacar aqui. Eu tenho que saber a potência que esse cara dissipa, que esse cara dissipa, que esse cara dissipa, que esse cara dissipa, que esse cara dissipa aqui. Então, se eu souber as potências que esses caras dissipam, eu vou ter o valor total dissipado, beleza? Além disso, para a gente poder confrontar os valores, né, até ver também a questão de se bate o valor da potência total dissipada no circuito com o valor da tensão entregue, a gente pode encontrar as potências que as fontes de corrente de tensão também entregam ou absorvem do circuito. Então, já fazer
essa análise das correntes aqui, ponto a ponto, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu fazer das minhas fontes primeiro, se eu consigo passar aqui de conseguir. Então, as potências. Uma questão meio longa, tá? Meio braçal. Daqui para frente é só análise mesmo dos valores. Então aqui, se a gente voltar, acho que volta aqui, volto. Essa minha corrente de 5 amperes aqui, essa minha fonte, corrente dependente de 5 amperes, ela está sobre a tensão, né, dela, já que ela está gerando corrente da esquerda para a direita, então a tensão dela é V2 com V1. Esse é a diferença de potencial desses dois pontos aqui, porque V1 está nesse potencial e V2 nesse potencial aqui. É como se o potencial dela fosse a DDP desses dois pontos aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, que a minha potência da minha fonte de 5 amperes, que a gente tem aqui, para seguir naquela convenção do sinal que a gente está trabalhando, ela vai ser para a gente 1 menos 5, a corrente dela, vezes a tensão em cima dela. A tensão em cima dela é V1 menos V2 aqui para a gente, certo? Bom, então, ela vai ser 5 vezes o V1 para a gente, ele é menos 10, que a gente calculou anteriormente, e o V2, ele é para a gente 132 volts, certo? Calculando isso aqui, a gente vai ter que essa fonte vai ter 710 watts, beleza? Aqui no caso eu botei o menos, não sabia qual que era a corrente, né, dela. Então esquece isso aqui vai dar menos com menos, vai dar menos que ela está fornecendo para o sistema. Bom, a outra fonte para a gente trabalhar, a gente pode trabalhar com a fonte, cadê aqui? A fonte de corrente de 7,5 amperes. Essa fonte ela está aqui, a tensão em cima dela, a diferença desse ponto para esse, de 2 para 3, certo? Então a gente vai ter aqui que o valor dela vai ser de 7,5 com o valor de, deixa eu pegar aqui certinho, só um segundo, cadê? Isso. O valor aqui dela, da tensão dela, ele vai ser, vocês conseguem ver aqui, vai ser essa tensão total aqui, menos essa tensão que está aqui. Então eu vou ter V2 menos V3, que vai ser 7,5, vezes V2 1T2 menos V3. Então, 1, 3, 2 menos V3 ser igual a 84. Então, isso aqui, calculando, vai dar para a gente um valor, na verdade aqui é mais, né? Isso aqui vai dar para a gente o valor de 1.620 watts, certo? Porque aqui ela estava com valor já para a gente negativo, que as tensões estão adequadas ao potencial aqui dela. E aí, por fim, a minha potência da fonte de 40 watts, ela vai ser 40 vezes o I, certo? Porém, esse I aqui pra gente, deixa eu voltar aqui, isso. Esse I aqui pra gente, para ser calculado, esse I, ele tem que ser a corrente nesse sentido aqui. Então essa minha corrente aqui para mim, ela vai ser igual a 40 vezes, deixa eu botar até aqui entre parênteses, vai ser o V1, que é menos 10, menos o menos 40, que é mais 40, sobre o resistor de 12, certo? Isso aqui a gente calcular,
vai dar para a gente, deixa eu fazer aqui os cálculos, isso aqui vai dar para a gente o valor de menos 100 watts, que a corrente está no mesmo sentido da minha fonte, né? Ela está entrando pelo polo negativo e sendo positivo, então também vai estar fornecendo também os 3 casos aqui. E agora a gente parte a calcular as potências dos resistores, beleza? Então a potência dos resistores que a gente tem aqui, eu vou começar pelo, deixa eu ver aqui, qual que eu vou fazer, vou começar por esse aqui mesmo, meu de 12 ohms, então meu P de 12 ohms, eu posso o seguinte, vai ser 12 vezes uma corrente I ao quadrado. Que corrente é essa? Essa corrente aqui, que é a corrente que passa do V1 por 40 volts. Essa minha corrente aqui, se a gente calcular, ela é 2,5 amperes. Então aqui vai ficar 12 vezes 2,5 ao quadrado, e esse 12 vezes 2,5 ao quadrado para a gente, deixa eu fazer aqui, 12 vezes 2,5 ao quadrado, vai dar para a gente 75 watts. Agora, eu vou calcular a potência desse 25 aqui. Então, desse resistor de 25 ohms, a potência dele vai ser o V1 ao quadrado, que é a tensão em cima dele, né, sobre o 25. Não tem nem que calcular corrente sobre ele. Então, vai ser o valor de 10 ao quadrado por 25 aqui, vai ficar 100 sobre 25, que vai ser igual a 4 watts, certo? Bom, no valor de 20 ohms ali, que a gente tem, eu vou ter o seguinte, o valor de 20 ohms, vai ser a diferença de potencial em cima aqui deles, a tensão dele. Então eu posso fazer o seguinte, vai ser V1 menos V2 ao quadrado sobre 20. Então V1 menos V2 ao quadrado vai ser V1 menos 10, V2 132. Menos 10 menos 132 ao quadrado sobre 20. Se eu calcular isso aqui, cadê? Vai dar 142 ao quadrado sobre 20, vai dar 1008,2 watts. E aí, o P de 40 ohms, vai ser o 40 ohms, vou chamar esse aqui de baixo, do V3, ele vai ser o próprio V3 sobre 40 ohms. Então vai ser o V3 ao quadrado sobre 40 ohms, que vai ser igual a 84 ao quadrado por 40, que vai dar para a gente 176,4 watts. E aí o meu outro 40 ohms, que é esse cara aqui, a tensão acima dele é o V2 menos o V3. Então eu vou ter V2 menos V3 ao quadrado sobre 40 ohms, que vai dar 216 ao quadrado sobre 40, e eu vou ter 1166,4 watts. Então a potência total dissipada, que eu tenho no meu circuito, dissipada aqui, vai ser o somatório desse valor, desse 5, desse valor de 4 watts, desse valor de 1008,2, desse valor de 176,4 watts, desse valor de 166,4, certo? Quando a gente soma tudo isso, vai dar 2.430 watts. Se a gente somar esse valor e esse valor, também dá 2.430 watts. Então bate o valor da potência dissipada e da potência absorvida no circuito. Beleza? Bom, essa questão era essa aí, era um pouco mais longa mesmo, tá? Mas espero ter ajudado vocês na resolução dessa. Até a próxima questão.